Hoje a gente vai falar sobre um dos concursos mais desejados do Brasil, né? Que é o concurso de auditor fiscal da Receita Federal. E para isso a gente trouxe um convidado muito especial que já passou por essa jornada de aprovação e hoje ajuda outras pessoas, outros concurseiros a serem aprovados também auditores fiscais, né? A gente quer apresentar o Felipe, que hoje é auditor fiscal já há 15 anos e é mentor de concurseiros que querem conquistar essa aprovação, estudando apenas 3 horas por dia por 2 anos. Uma informação muito importante, né? Então seja muito bem-vindo, Felipe. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. Boa noite pra você, Yasmin. Boa noite, Will. Boa noite a você que nos escuta, que nos vê nesse videocast, seja ao vivo, seja numa gravação, seja muito bem-vindo aqui. Hoje a gente vai compartilhar um pouquinho da minha história, né? Hoje eu sou auditor fiscal, como a Yasmin falou, da Receita Federal, né? E eu quero falar hoje com vocês sobre concursos fiscais de uma maneira geral, né? Seja da Receita Federal, seja das receitas estaduais, seja das receitas municipais, né? Então o Brasil hoje tem mais de 5 mil concursos fiscais, né? Então uma grande oportunidade que se abre para você que está nos assistindo e que, né, se você não considera, por favor, passe a considerar, porque você pode mudar de vida com salários aí acima de 20, 30, quiçá 40 mil reais. Sim. Conta um pouquinho mais pra gente da sua história, né? Da tua trajetória ali até ser aprovado. O que você fazia antes? Beleza. Você já era servidor público? Conta mais um pouquinho pra gente. Eu já era servidor público, né? Eu era militar, oficial do exército, né? Então eu entrei no serviço público com 17 anos, né? Novo, né? No ano 2000, né? Então fiquei no exército até 2010, né? Então chega uma hora que bateu ali uma certa insatisfação com a carreira, insatisfação com a parte, muito mais a parte remuneratória, assim, né? Então, assim, quando eu entrei no exército, e eu tinha 17 anos, como eu falei pra vocês, com 21 eu já era primeiro tenente. Caramba, não, mandava pra caramba, né? Eu tinha um salário ali de, na época, salvo engano, R$2.400. Era coisa pra caramba, né? Em 2003, 2004, era uma grana, né? Então, assim, e naquela ocasião eu já ganhava mais, assim, que a minha mãe e meu pai juntos, né? Meu pai e minha mãe eram aposentados de INSS, aquela coisa de... enfim, vocês sabem da realidade do Brasil, né? E primeiro nível superior da família, né? E aí passei no concurso, cara, né? Exército militar, ganhei a vida, acabou, né? E aí aquilo ali, pronto, eu já tenho um plano de carreira, vou me aposentar como coronel, talvez general, enfim. E pronto, aí você fica ali um pouquinho assim, meio que numa zona de conforto, né? Só que eu comecei a fazer conta, falei, gente, não vai dar não. Por quê? Esse salário, claro, não é um salário ruim, não é um salário assim que de se jogar fora e tal, né? Uma carreira de oficial do exército e tal. Mas eu começava a olhar para aquele salário e começava a olhar para minha vida, para as minhas pretensões, o estilo de vida ideal que eu queria ter. Eu falo, pô, acho que não vai dar certo, né? Eu precisava, né, sustentar os meus pais, né, na velhice, né? Pagar um plano de saúde para eles. Eu pensava em, sei lá, pagar um colégio bacana para as minhas filhas, que ainda iam nascer, fazer uma família grande, formar uma família grande, pagar um colégio bacana, dar uma qualidade de vida para elas, né? Fazer uma viagem pro exterior de vez em quando, pedir um japonês toda semana, né? Então, pra Disney. Pra Disney, né? Então, esses pequenos, né? Assim, caramba, né? Às vezes tá um pouquinho de luxo, assim, né? Um pouquinho, né? Mas que é um estilo de vida que eu gostaria de ter. E eu cheguei uma época da minha vida, né? E eu falei, cara, não vai dar, né? Não vai dar, projetando assim pra frente, né? Eu era primeiro tenente, então, com 26 anos. Falei, isso que eu tô pensando aqui não vai dar muito certo. Eu falei, pô, eu preciso pensar em alguma coisa, preciso talvez complementar minha renda. E eu falei, cara, beleza, então vou trabalhar mais, pô, né? Tô com 26 anos, saúde não me falta, nem disposição, vou trabalhar, né? Então, comecei a dar aula, comecei a fazer, eu era engenheiro, então, sou engenheiro. Apesar de não usar o CREA pra nada, né? Parei de pagar o CREA também. Não faço, assino mais obra, nada. Mas, então comecei a dar aula, né? Comecei a dar aula particular depois do trabalho, né? Então aquela coisa que o trabalho depois do trabalho, né? Falei, não, vamos trabalhar depois do trabalho, preciso ganhar mais dinheiro, preciso aumentar minha renda. Então, não é que eu tava passando fome e tal, já era concursado, né? Mas eu falei, poxa, eu preciso de mais, né? Eu preciso, um dia quando eu casar, ter minha família, um pouco de mais conforto. E eu falei, poxa, eu vou me matar de trabalhar. Então, algumas coisas que eu fiz naquela época, né? Por exemplo, comecei a dar aula particular, né? Então eu ia na casa das pessoas, eu sabia muita... Engenheiro formado pelo IME, né? Então, matemática, física, química, dava aula particular, né? Comecei a dar aula em cursinho pré-vestibular. Tudo isso depois do trabalho. E comecei a fazer perícia judicial, né? Então, eu comecei como engenheiro, comecei a fazer, me cadastrei no Tribunal de Justiça, enfim, assinar laudo e tal, tudo assim, depois do trabalho.
E mesmo assim, ainda tava difícil. Eu falei, pô, caramba, tô trabalhando demais e não tá retornando tanto quanto eu desejava. E chegou uma hora que falou, pô, me caiu a ficha, né? Dos concursos, né? Naquela época, era 2008 quando eu comecei a estudar. Já tem bastante tempo, né? E um amigo meu tava estudando, né? E o Alexandre, na época, falou, não, vamos estudar e tal. A gente começou a estudar junto, né? Também do quartel, o Alexandre. E de lá pra cá, né? Então eu comecei a me preparar para um eventual concurso da Receita Federal, que tinha um boato, né? Que ia sair ali, talvez no final do ano seguinte, 2009, de fato saiu, né? E o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a me preparar. E naquela época eu trabalhava como militar do Exército, eu fazia mestrado, né? Então vocês podem imaginar que eu não tinha muito tempo para estudar. Então o que eu tinha era isso aqui, ó, 2 anos e aproximadamente 3 horas por dia, né? Então o que eu fiz foi isso. Eu falei, cara, eu preciso me organizar, eu preciso montar uma metodologia, eu preciso entender como, no meu tempo que sobra, e eu teria aproximadamente 1 ano, 9 meses, 2 anos para me preparar para um eventual concurso da Receita, em 3 horas por dia em 2 anos, né? Então foi o que eu fiz, né? Então na época, antes de começar a estudar igual um doido, eu comecei a estudar como estudar, né? Comecei a pesquisar técnicas de estudo, de retenção de longo prazo, montar um cronograma eficaz, né? E eu comecei, né? Então, foram exatos aí 1 ano e 9 meses de estudo, né? E eu fui aprovado na Receita nesse concurso de 2009, com 1 ano e 9 meses, aproximadamente 3 horas por dia. E hoje eu digo, né? Sem sombra de dúvida, né? Já auditor já há 15 anos, que tem como, né? Tem como você se preparar para um concurso desse porte sem muita esquisitice. Sem estudar 6, 8, 12 horas por dia, sem precisar largar o trabalho, sem precisar largar o emprego, sem precisar largar a família. Tem como. Tem como se você organizar bem, se você tiver um método que vai fazer você lembrar das coisas, né, no longo prazo. Eu preciso estudar hoje um negócio e lembrar daqui a 2 anos, né? Você precisa de uma metodologia e um bom cronograma. É o que eu costumo falar para todos os meus alunos. Você precisa de um bom método, um bom cronograma e você consegue seguir, né? Mas eu não vou deixar apenas os meus resultados falar por mim, não. Acho que ao longo desse nosso bate-papo a gente pode trazer outros resultados de alunos, né? Que também estudaram 2 anos, foram aprovados de primeira, né? Então, não tem esse papo de ter que fazer 10 concursos fiscais antes de ser aprovado, não. Tem como ser aprovado de primeira. E de novo, né? Não sou só eu, não, né? Eu tenho resultados de alunos aprovados e que a gente quer mostrar para vocês hoje aqui. Sim. E o que mudou na sua vida, né? O que mais mudou na sua vida depois de você ser aprovado? Cara, muda muita coisa, né? Como eu falei para vocês, eu já era servidor público, já era militar do Exército, né? E se tem uma coisa que a gente pode falar é que quando a gente passa num concurso público, a gente fecha 2 portas, né? Fecha 2 portas na sua vida. A primeira é a porta da pobreza. Você nunca mais vai ser pobre, né? Porque, né, você tem lá o seu salário todo mês e tal, né? Mas também fecha a porta da riqueza, né? Você não vai ser rico como servidor público. Não vai ser rico, né? Iate, mansão, nada disso, né? Mas você sabe que todo mês, todo dia primeiro, faça chuva, faça sol, tenha pandemia ou não tenha pandemia, todo dia primeiro pinga lá o seu salário, né? Então, quando a gente passa por um concurso desse nível, né? Hoje o salário inicial da Receita Federal tá em 23, salvo engano, 23 mil reais, né? Então, poxa, faça chuva, faça sol, tá lá. Então, isso te dá uma segurança para você... Olha, eu sei que eu não vou ser mandado embora, né? A carreira fiscal é uma carreira de Estado, então ainda que tenha uma reforma administrativa que vai acabar com os concursos públicos, ela jamais atingiria uma carreira fiscal, né? Assim como não atingiria policial, justiça, juiz e tal. Então, a carreira de auditor fiscal, de auditoria fiscal, a carreira tributária é uma carreira muito sólida, né? Então, ela te dá uma estabilidade muito grande e te dá também a certeza ali da aposentadoria, então te dá uma boa tranquilidade, né? Então, isso aí faz muita diferença, especialmente para quem tá buscando ali essa renda extra, né? Porque eu vejo muita gente, né? Que tava nessa situação, que tá hoje nessa situação em que eu me encontrava há alguns anos atrás, né? Já tem o seu salário, já é um profissional estabelecido na área, já tem seu saláriozinho ali todo mês, mas não dá, né? Sente que não dá, sente que tem que esticar todo mês entra no cheque especial. E a pessoa se vê muitas vezes refém de hora extra, a pessoa se vê muitas vezes refém de um segundo trabalho, a pessoa se vê muitas vezes refém de um patrão, né? Então, tudo isso na carreira pública, ela te dá essa estabilidade, te dá um salário digno, bacana, que dá pra você ter uma vida muito boa. Massa demais, Felipe. Cara, eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi a sensação de você visualizar
seu nome na lista dos aprovados. Por quê? Você estudou 1 ano e 9 meses e passou. Provavelmente, que hoje a gente ainda ouve isso ainda, que tem que estudar 2, 3, 4, 10 anos, talvez, para poder passar no concurso. E você, em 1 ano e 9 meses, passou. Qual foi a sensação que você ter visualizado o teu nome ali? Cara, a sensação é inesquecível, indescritível, né? Quando você vê o teu nome no Diário Oficial ali, é uma coisa assim... Eu lembro até hoje, é o tipo de coisa assim, sabe quando você fala 11 de setembro, todo mundo lembra onde tava no 11 de setembro, assim, né, cara? Porque marca, né? Então, no dia que você for nomeado, no dia que você for nomeada, você vai ver teu nome no Diário Oficial, você vai lembrar pra sempre, assim, é pra sempre, né? Então, nesse dia, como eu tava no exército ainda, eu estava entrando de serviço, né? Serviço é aquele esquema que você tem que dormir 24 horas no quartel, tomar conta, eu era oficial de dia, né? Então, tomar conta do quartel todo. É isso, só tomar conta do quartel todo. E eu tava entrando de serviço, o Diário Oficial saía às 7 da manhã, todo dia, né? E você ficava naquela agonia. Será que vai ser hoje a publicação? Será que vai ser hoje? 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 E nunca era, né? Mas chega um dia que e foi nesse dia. Eu tava entrando de serviço, não saí de casa cedo, cheguei no quartel antes das 7 e sentei no meu computador. Porque assim, o serviço começava às 8, né? Decidi sair mais cedo de casa pra poder sentar no computador e ficar apertando F5. F5 na página da imprensa nacional. Pra esperar o Diário Oficial, né? F5. Ansioso, cara. E cara, publicou. Cara, tu abre o Diário Oficial do dia e procura, né? Porque às vezes eu não nomeia no dia seguinte, né? Você tem que ficar esperando a nomeação, né? E eu lembro desse dia, né? Então, cara, eu já fui pra parada diária lá do quartel com o Diário Oficial no bolso, assim. Já tava nomeado, né? Nomeado. Então, assim, só precisava tomar posse e entrar no exercício, né? Mas tava lá, nomeado, auditor fiscal. Cara, sensacional. Sensacional. E o mais legal é que como eu falei pra vocês, é uma sensação indescritível, né? Quando o teu nome no Diário Oficial é um cheque que o governo te dá. Faz as contas, né? Então, o governo, em 2010, me nomeou auditor fiscal da Receita Federal. E eu nunca mais vou ser mandado embora. A não ser que eu peça, se eu quiser pedir demissão, eu posso pedir. Mas eu tenho estabilidade. Então, quem é bom de atuária, faz as contas aí. O teu nome no Diário Oficial, imagina que você vai ficar nativo ali mais uns 40 anos e, sei lá, vai ter mais uns 20, 30 de aposentadoria. Sei lá, 70 anos de salário de 20 mil reais. Faz as contas, traz a valor presente e você vai ver, né? Você vai ver que hoje uma pessoa de 40 anos, né? Que se for nomeada hoje, fica nativa até os 65, mais uns 20, 30 de aposentadoria, dependendo da expectativa de vida, né? É como se ela recebesse um cheque hoje de 8 a 10 milhões que o governo toma na tua conta pra você pra sempre, né? Então, é legal, assim. Caramba, então o meu nome no Diário Oficial é um cheque que o governo me deu, um cheque de 10 milhões de reais. É isso, né? Ganhei. A sensação é essa, de ganhar na loteria. É isso, né? Ganhei. Puta, é isso, sabe? É um bilhete premiado. É sensacional, sensacional. Pegando um pouquinho do gancho que o Will até te perguntou, né? De pessoas que estudam muitos anos e, enfim, às vezes acredita que precisa estudar 5, 6, 7 anos para ser aprovado. O que você acredita que faz com que essas pessoas estudem por tanto tempo e não sejam aprovadas? Em 100% das vezes, é falta de método, né? 100% das vezes é falta de método. Não existe uma mística em torno dos concursos fiscais. Existem algumas místicas aí em torno dos concursos fiscais, que é o seguinte: o pessoal acha que concurso fiscal nunca pode ser o primeiro concurso que você faz na vida, né? Ah, não, antes de tentar a prova para fiscal, eu preciso tentar para um tribunal, preciso tentar para o correio, preciso tentar para a Caixa Econômica. E não é verdade, né? Não é verdade. Um outro ponto que o pessoal acha é que, como são muitas matérias, em torno, a gente está falando aí de 20 a 26 disciplinas, que você precisa estudar muito cada uma delas, né? Isso não está de todo errado. Você realmente precisa estudar muito cada uma delas, mas não em volume, né? Você precisa estudar muito em assertividade, né? Então, quando eu falo das 2.000 horas, né? Então, esse nosso banner de auditor fiscal em 2 anos. O que eu estou considerando com isso? Eu estou considerando que são 2.000 horas de estudo, né? Então, hoje, nossa programação dentro da nossa mentoria de estudos, a gente considera que em 2.000 horas de estudo eu deixo você pronta para ser aprovada, Então, por isso que dá 2 anos, né? Se você considera 3 horas por dia, mais ou menos, tá? Durante 2 anos dá aproximadamente essas 2.000 horas. Por que o pessoal estuda 5, 6 horas durante 5, 6 anos e não passa? Porque estuda errado. Basicamente é isso, gente. Eu preciso que vocês entendam o seguinte:
concurso público é um grande jogo da memória. Eu sempre falo isso para meus alunos, né? Concurso público é um grande jogo da memória, ou seja, vai passar quem lembrar mais. Vai passar quem marcar mais xizinho no lugar certo. É basicamente isso. Então, o que você precisa fazer? Não é um jogo da memória de 4 peças. Nem um de 8, nem um de 16. Vocês são pais também, vocês sabem que as crianças, né? Eu também tenho 3 meninas. A gente começa lá a dar um jogo da memória de 4 peças, 8 peças, criança, né? Esse é mole, né? Que é o concurso mais facilzinho. Concurso fiscal é um jogo da memória de 2.500 peças, né? É um jogo grande, tá? Muda a vida, né? Muda a vida, exato. Tem que ser difícil. Tem que ser diferenciado, tem que ser difícil. Mas assim, vai passar quem lembra mais. Então, o grande lance aqui que eu sempre falo para os meus alunos é: estuda certo para memorizar. A gente precisa ativar dentro do estudo uma coisa que a gente não está acostumado a fazer, que é a memória de longo prazo, né? Hoje a gente pode até falar um pouquinho aqui de neurociência da aprendizagem, que é legal, bacana o pessoal entender. Mas durante toda a nossa faculdade, colégio, né? E aí, cara, 100% dos brasileiros, não vai dizer que você estuda... Não, 100%, todo mundo estuda de véspera, todo mundo. Tem prova amanhã, eu estudo hoje. É isso, ponto, né? Tá todo mundo vira a noite estudando. Porque tem que lembrar, né? Exato. Tem que lembrar, tem que decorar. É isso, decorar, pronto. E por quê? Você vira a noite, faz a prova no dia seguinte, acerta ali, pô, passei, fiz os mínimos. Daqui a uma semana, se você fizesse a mesma prova, você não passava. Geralmente é isso, a mesma prova, a mesma, não é assim, prova do mesmo assunto. Não, é a mesma prova, 90% das pessoas não passariam. Por quê? Porque elas estudaram, esse estudo intensivo de véspera, né? É um estudo que ativa uma parte da memória, que é a memória de curto prazo. Então, assim, Felipe, é ruim decorar? Não. Para a prova de amanhã é excelente. A prova de amanhã é excelente. Então, se eu tivesse na prova amanhã de um assunto que eu tenho dificuldade, eu decoraria ele inteiro. No dia seguinte eu tirava 10 e depois eu esquecia. Pronto. O problema é que a gente foi formado nesse esquema. E aí, quando você começa a estudar para concurso público, a tua única experiência anterior de estudo foi essa. De estudo de véspera, decoreba, de curto prazo e intensivo. E aí você tenta, né? Você que eu digo, o brasileiro médio, tenta repetir este mesmo mindset no estudo para concurso. Replica, né? Replica. Então, se eu estou estudando aqui, ó, Direito Constitucional, capítulo 1. Então, o que acontece? O aluno que tenta replicar esse mindset, ele vai tentar decorar o capítulo 1 inteiro, Direito Constitucional hoje. Pronto, decorei. Pronto, aprendi. Né? Daqui a 2 semanas ele esqueceu. Né? Quando, na verdade, o mais correto seria utilizar técnicas diferentes de estudo para que você possa pegar esse conteúdo e ir aprendendo ele, ir guardando ele numa memória que a gente chama de longo prazo. Memória de longo prazo. Para quê? Para que eu possa ler esse conteúdo hoje e lembrar dele daqui a 2 anos. Um erro muito comum que o pessoal comete. E aí o pessoal que já estuda para concurso, já estudou, vai se identificar, né? Por exemplo, leu um PDF, né? Hoje em dia é tudo PDF, né? Leu o PDF do Estratégia, então do Grando, um desses cursinhos da vida aí. Chega no final do PDF, tem 650 questões daquele assunto. Mentira, 650 é exagero, mas tem umas 300 questões daquele assunto. Por quê? Porque o professor do PDF bota ali 200, 100, 80, 300, 400 questões. Então o aluno que acaba de estudar um assunto A, ele pega para fazer na hora que estudou as 300 questões. Qual o problema disso? O problema, isso todo mundo faz, tá? Muita gente faz isso. O problema disso é o seguinte. Bom, você acabou de estudar o assunto A. Então, as chances de você acertar 300 questões do assunto A são altíssimas, porque você acabou de estudar. Né? E ainda que você não tenha entendido alguma coisa, à medida que você vai fazendo, fez 1, 2, 10, 20, 100, 40, 80, 100, 150... Pô, chega no final, você já tá acertando tudo. Então, a tua tendência é que fazer aquela bateria enorme de questões de um assunto logo após ler sobre esse assunto, a tendência é que você acerte ele 90% assim. E isso gera um problema grave, que é o seguinte, na verdade vários problemas graves, né? Por quê? Essa técnica intensiva de eu ler o assunto inteiro hoje, decorar e fazer 200 questões, é uma técnica excelente para a prova de amanhã. Aquela história da faculdade, do colégio, do estudo de véspera. Por quê? Você só ativou a memória de curto prazo pela intensidade. Quando você faz isso, pensando em concurso público, que a prova é daqui a 2 anos, não faz o menor sentido. Né? Primeiro que você perde tempo. Né? Você ficou fazendo
perdeu tempo, porque aquilo não vai entrar na tua memória de longo prazo. Demorou horas, Demorou horas, exato. A gente fica um dia inteiro num PDF fazendo 300 questões que não tem efetividade pra daqui a 2 anos. E segundo, que gera isso é perigoso, uma falsa sensação de fluência. Ou seja, tipo um falso positivo, né? Ele tira 90%, aí ele tem a planilha, geralmente esse aluno tem uma planilha, aí ele anota assim, capítulo 1 de Direito Constitucional, percentual de acerto, 95%. Enche o peito? Já sei. Já sei. E aí quando ele olha aquela planilha, isso aqui é 95, esse é 92, esse aqui é 93, então ele tá com percentual de acerto lindo em todos os PDFs, a planilha dele é linda, só que na hora que ele pega uma questão pra fazer, não lembro. É isso. Na teoria é lindo, né? Na teoria é lindo. Por quê? Porque ele fez estudo por bloco, ele fez estudo intensivo, né? Então o estudo intensivo, ele te dá esse falso positivo. Se você anotar, é pior ainda, né? 95, 92, 80, 87, 90, caralho. Sei tudo. Sei tudo direito constitucional. Faz esse simulado aqui. Desastre. Por quê? Porque esse aluno, eu pego vários alunos assim na mentoria, né? Geralmente é isso, né? O aluno que é o eterno concurseiro da aula 0, né? Ele falou, Felipe, eu não consigo sair da aula 0, porque eu vou na 0, beleza, vou na 1, beleza, eu vou na aula 2, beleza. Quando eu chego na aula 3, eu já esqueci da aula 0. Eu falei, eu sei, pô, porque você estudou em bloco. Você estudou blocado, pô. Você estudou, fez 200 questões da 0, 200 questões da 1. Não é assim que se estuda. Então você precisa ter um método de estudos que é diferente da decoreba, diferente de fazer questões em bloco. É um outro método, que a gente pode avançar um pouquinho sobre ele depois, que vai fazer você jogar na tua memória de longo prazo aquela informação, que é diferente da memória. É como se a gente tivesse dois, né? Eu não sei exatamente onde fica aqui, um e outro, mas não sei nem se tem uma separação física aqui dentro. Mas é isso, uma é a curto prazo e outra é a longo prazo. É isso, cara. Então, se você tá pensando em concurso público, quer ser aprovado em 2 anos, você precisa jogar informação no longo prazo. E é muito mais fácil estudar assim, porque as técnicas de estudo são mais suaves, mais soft, né? Que é um processo de aprendizado que vai acontecendo. Perfeito. E Felipe, só pra gente poder trazer um ponto aqui que eu acredito que a grande massa do brasileiro é o quê? Ele trabalha, provavelmente tem família, tem filhos, e esse cara quer passar no concurso de auditor fiscal. É possível ele conciliar isso tudo? Trabalho, estudo, família, dar atenção pra esposa. Muito importante. Importantíssimo. Então, cara, dá pra conciliar isso tudo? Dá. Acho que o Will tocou num ponto importante, né? Que é o que eu acho que me conecta muito com 90% dos meus alunos, e é interessante esse dado, eu fiz esse levantamento, 90% dos meus alunos são pessoas, né? Entre 35 e 45 anos, que trabalham e que querem dar uma vida melhor para suas famílias. É isso, né? Então, eu rodo pesquisa, é isso. No final das contas, é isso, né? O que as pessoas querem. Por quê? Porque elas olham para isso aqui e falam, cara, legal, é isso que eu quero. 2 anos é um prazo bacana, razoável. É honesto, 3 horas por dia realista, durante 2 anos, realista, pé no chão. É claro que à primeira vista eles olham assim, esse cara aí tá inventando, né? Não, é legal que eu tenho os 2 extremos. 3 horas por dia, será? Não, o pior de tudo é que eu tenho os 2 extremos, né? Tem uns caras, tem uns haters, né? A gente sabe que o negócio tá funcionando quando tem os haters, né? Então tem um anúncio rodando lá e tal no Instagram, e aí geralmente essa semana apareceu um assim, 2 anos? Pra que disso tudo? Entendeu? Então, cara, né, dá pra passar em menos tempo. Cara, dá. Se você tiver 6 horas por dia pra estudar 8 horas por dia, dá pra passar em menos tempo, né? Então, em que pese, assim, a maioria dos meus alunos serem já profissionais, estabelecidos no mercado de trabalho, que querem dar um upgrade de renda familiar, de ter um pouquinho mais de conforto, mais de qualidade de vida, né? O nosso plano são de 2.000 horas, né? Então, se distribui 3 horas por dia para um cara que trabalha, uma mãe que trabalha, né? Chega em casa e vai estudar, sei lá, de 18 às 21, de 19 às 22. Ou então, não, vou estudar de 5 às 6:30 da manhã, depois de mais 1h30 à noite, né? Então, funciona também. Funciona também. A maioria dos meus alunos dividem, né? Então, geralmente, eles pegam assim, acordam um pouquinho mais cedo, dormem um pouquinho mais tarde, né? Então, come um pouquinho mais rápido. Então, pega 1 hora no almoço. Dá pra fazer isso também, né? 1 hora de manhã, 1 hora no almoço, 1 hora de noite. Cara, não é possível. Sim. Assim, perto do que você vai ganhar, né?
perto do que você vai ganhar, ou recompensa, né? Aquilo que eu falei pra vocês, o nome no Diário Oficial, um chequinho que o governo te dá, dependendo da tua idade, de 8 a 10 milhões, né? É a loteria, pô. Loteria. Ganhou na loteria, cara. O chequinho aqui do governo me deu. Pronto, isso só depende de você. Né? Isso é interessante, que só depende de você Desculpa te cortar, Felipe. Pode falar. E só depende da pessoa e o principal, ele tem um método na mão, pô. Tem um método pra seguir, cara. Tem um método pra seguir. E não qualquer tipo de método, é o método que você utilizou e que os seus alunos já utilizam e que já foram aprovados. Tem um caso legal, é exatamente isso, Washington não, Will, né? Will. Tem um caso muito legal, que é o da Yasmine, né? Eu gosto de sempre citar o exemplo dela, porque, cara, quebra todas as objeções. Todas. De uma vez só. De uma vez só, né? Porque, Felipe, funciona pra quem trabalha fora? Funciona. A Yasmine trabalhava fora. Funciona pra quem é casado? Funciona. A Yasmine era casada. Funciona pra quem é mãe? Funciona. A Yasmine tinha uma filha. Tem, né? Tem uma filha. Aí o cara falou, agora eu vou pegar ele. Funciona pra quem tá grávida? Funciona, cara. A Yasmine fez a prova grávida com barrigão de 6 meses, cara. Então, assim, não tem desculpa, tá, gente? Não tem desculpa. Então, durante o processo de estudo em que ela foi minha aluna ali, ela engravidou, né? Então, a Yasmine sabe como é que é o início da gestação. Imagina, você sabe como é que é, né? Melhor do que a gente, né? Sim. Cara, imagina, você tá estudando pra concurso, ela fez a prova com 6 meses de barriga, né? De gestação. Então, já é desconfortável, assim, né? Pra sentar no... Geralmente essas provas são salinhas, assim, às vezes de universidade, eu tô num colégio público, apertado, isso aqui, tão desconfortável. Então, volta 6 meses antes da prova. Ela tava estudando, pô. Né? E aí começa, enjoo, o que mais que tem no primeiro mês? Sono, problema de memória, esquece tudo. Falta de vontade, estresse. A minha mulher fala que afetou a memória dela de... Afeta tudo, pô. Afeta tudo, cara. E aí, cara, isso funciona pra grávida? Funciona. Muito bom. Por quê? Porque tem método, gente. Tem método. Então, quando eu falo assim, 2.000 horas, são 2.000 horas de estudo certo. Então, não são quaisquer 2.000 horas, entendeu? Perfeito. Não adianta você, vou estudar 2.000 horas que eu vou passar. Não vai. Não vai, porque se você entrar numa de 2.000 horas, tão somente assim, o pessoal gosta de fazer engenharia reversa, né? No método dos outros. Não, 2.000 horas, vou passar. Cara, vai lá, tenta. Mas se você não estudar certo, o que vai acontecer? Lembra do jogo da memória? É um jogo da memória. Memória de curto prazo. É um jogo da memória, pô. Se você não lembrar, você não vai passar. Quem é que vai passar em concurso fiscal? Vai passar quem estudou mais? Não. Vai passar o mais inteligente? Não. Vai passar o nerd da sala quando da escola? Não. Vai passar o mais bonito? Não. Não vai, pô. Vai passar quem? Quem lembrar mais, quem marcar mais xizinho no lugar certo. Se a gente entende isso, simplifica a vida, né? E pra Felipe, beleza, então tá. Então vamos de trás pra frente. Vai passar quem marcar mais xizinho, legal. Como é que eu faço pra marcar o xizinho na letra certa? A, B, C, D ou E? Você precisa lembrar, porque eles vão te perguntar uma coisa, você tem que lembrar e marcar. Legal, como é que eu faço pra lembrar daqui a 2 anos o negócio que eu tô estudando hoje? Você precisa de método. É isso, né? Então quando você vai voltando, beleza, cara, gostei desse negócio. Então eu vou começar a estudar com um método diferente, né? E a gente usa técnicas avançadas de estudo que talvez muitos nem tenham ouvido falar. Então, a gente usa aqui 2 técnicas de estudo, né? Que é a técnica da associação, né? Que é você associar conceitos, né? Para você ajudar a memorizar. E a técnica da verbalização, tá? Que é você como se você estivesse dando uma pequena aula. Já tá entregando ouro já, Tô entregando ouro. Né? A técnica da associação, então se você não faz isso, você não memoriza, tá? Eu inclusive, tenho uma aula que eu costumo dar para os meus alunos da mentoria, que chama assim, a escada do aprendizado. Ou seja, para você dizer que aprendeu qualquer coisa, você precisa passar por aqueles 5 degraus, né? Qual é o primeiro degrau? Ouro líquido, gente. Pega o papel, degrau. Calma aí. Vai. Pausa o vídeo que você tá vendo gravado, eu pego o papel e a caneta para anotar agora. Vai, anota tudo aí. Anota agora, porque é ouro. Até beber uma água. Gente, só pra vocês entenderem, o que ele tá falando aqui é o que ele ensina na prática pros alunos que já foram aprovados. Dentro ele tá te entregando de... Exatamente. O que ele entrega lá dentro da mentoria, ele tá te entregando de graça aqui pra vocês. É isso. Vamos lá. Primeiro passo do nosso degrauzinho da escada do aprendizado. Compreender. Entender. Ou seja, você tá lendo um negócio aqui, você tem que entender, né? Pega um livro aqui, tá meu livro, eu vou falar dele depois, mas tô lendo aqui, capítulo 1 do livro, tô estudando. Cara, se eu entendi, tá bom. É isso.
Primeira coisa é entender. Tem gente que acha que no primeiro contato tem que decorar. Aí entra aquela coisa de decorar. Porque a prova é amanhã, né? Tem que decorar tudo aqui, tá aqui. Não. Você tem que ler e entender. O primeiro passo, né? Compreender. Segundo passo, você precisa fazer associações. Associar tudo aquilo que você leu. E aí tem 2 tipos de associação. Tem a associação interna que a gente faz aqui dentro. Então eu associo conceitos principais dentro do capítulo ou do PDF. E também associações externas, né? Então, por exemplo, alguma experiência de vida que você tem, uma coisa que você tá lendo aqui. Ah, isso é verdade. Isso aqui, sei lá, tá lendo sobre direito... Não sei, direito administrativo, né? Tá estudando a lei de licitações. Não sei, você pode ter uma experiência de vida anterior que você trabalhou com isso na prática. Ah, é verdade. Quando eu trabalhava não sei aonde, tinha um pregão eletrônico, né? Então você faz associação tanto com coisas externas, com a tua repertório de vida externa, quanto com outras disciplinas. Então, se você está estudando direito tributário, tem vários pontos de conexão com o direito constitucional, com o direito administrativo. Então, importante que você faça essas associações mentalmente, né? E também associações internas dentro do capítulo. Como que os conceitos se conectam, né? E como é que a gente materializa essa associação? Com um fluxograma. Você vai pegar um papelzinho e vai falar, cara, vou fazer um esquema aqui, tipo um mapa mental, só que um pouco mais complexozinho do que um mapa mental. Cara, vou botar ali os pontos principais e aquilo ali, eu vou olhar para aquilo ali e vou ter uma visão geral do capítulo que eu acabei de estudar. Pontos, são importantíssimos. E aqui eu tiro um grande peso das suas costas, você que está estudando para concurso aí um tempo, que é, pelo amor de Deus, não faça resumo. Fuja dos resumos. Isso não adianta. Muita gente ficou tranquila agora. Não, cara, eu tiro um peso das costas. Eu já tirei 2... Olha só, esse podcast aqui. Eu já tirei 2 pianos das suas costas, você que está estudando para concurso. Primeiro piano, você não precisa fazer todas as questões do final do PDF. Olha que delícia. Olha que delícia. Primeiro piano que tira das suas costas. Segundo piano, não faça resumos. Não faça resumos. E aguarda que eu vou tirar o terceiro piano aqui ainda, tá? Mas não faça resumos. Por quê? Quando você tá fazendo resumo, geralmente você tá copiando, né? Você leu o PDF ali, leu o livro, aí você dá sabe aquela caneta amarela maldita? Você ilumina tudo, pronto. Aí eu vou copiar esse parágrafo, copiar esse, aí você faz um caderno ali, um resumão daquilo que você leu, só que na verdade você não produziu nada, você tá só copiando, né? E pronto, aí você acha que estudou. Ufa, estudei, bati minha meta de hoje, fiz um resumo aqui todo bonito, tem as canetas diferentes, pronto, né? Isso tá errado, né? Isso não tem utilidade pro longo prazo, né? Talvez tenha até pra prova de amanhã, ok? Porque você tá copiando um negócio que você vai precisar... Faz parte da decoreba o resumo. Mas quando a gente tá pensando em longo prazo, não faz sentido fazer resumo. Terceiro degrau da nossa escada, do aprendizado, isso serve para aprender qualquer coisa. É a verbalização. A verbalização é você dar uma pequena aula do assunto para você mesmo. Boa. Ok? Pequena aula do assunto. Então você vai pegar ali aquele fluxograma que você fez e você vai falar, né? Você vai dar para você mesmo, olhando no espelho, ou então dar para alguém da sua família que queira ouvir você falar sobre aquilo, pro marido, pra esposa, pros filhos, né? Você vai contar, olha, fulano, conceito de tributo, né? Aí você vai explicar. Olha, tributo é isso, tributo é aquilo, os conceitos de tributo, né? Nota que a verbalização, isso aqui muita gente se engasga, né? Então, uma dica de ouro. Muita gente se engasga nisso aqui, que é o seguinte, que é a verbalização, ela tem que ser clara. Tão clara, você tem que contar com as suas próprias palavras e que uma criança de 12 anos tem que ser capaz de entender. Muita gente se enrola na verbalização, por quê? Acha que verbalizar é dar uma aula igual à aula do professor, né? Isso não é verdade. Então você tem que explicar para uma criança de 12 anos aquilo que você acabou de entender. Eu tenho uma filha de 12 anos, então para mim é muito fácil, né? Mas para quem não tem, tenta abstrair. Assim, será que uma criança de 12 anos entenderia isso que eu tô falando? Então eu dou esse exemplo lá dentro da mentoria, que é o seguinte, o conceito de tributo. Tá lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional, né? Então isso aí, cara, quem vai fazer prova de auditor fiscal tem que saber, de cabeça. Mas quem tá estudando pela primeira vez não tem que decorar. Acho que é o seu grande... Assim, tem que ter esse ponto de inflexão, sabe? Então, você vai ler lá. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, instituída em lei que não caracteriza sanção de ato ilícito, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que o concurseiro tarado faz? O cara decorou, hein? Ele não... Eu já decorei porque eu trabalho com isso há 15 anos. Uhum. Esse é o ponto. O cara que lê isso pela primeira vez, ele fala assim, caraca, eu tenho que saber isso.
E aí ele fica olhando no mesma espelho. frase, Tributo 30 é toda vezes. prestação pecuniária. Aí ele troca toda prestação compulsória pecuniária. Não, ao contrário. Aí ele começa a trocar tudo. Aí, 2 horas depois, ele sai da frente do espelho. Decorei o conceito de tributo. Caraca, legal. Ele vai dormir feliz, ele faz 800 questões, acerta. Legal. Daqui a 2 semanas ele já esqueceu tudo, cara. Esqueceu tudo. Esse é o grande lance, né? Então, quando você tá estudando qualquer coisa, a última coisa que você tem que fazer é decorar. A última coisa, porque a decoreba vai ficar no curto prazo. Você precisa trabalhar ao longo prazo. E para isso, para que esse conceito um dia possa fluir da sua boca, como fluiu da minha aqui agora, porque eu já falei isso milhões de vezes, né? De forma natural. E sem esquecer, eu não tô olhando aqui, vocês viram que fluiu aqui, né? Sim, sim. Normal. É como se eu estivesse lendo o código aqui. É preciso que haja um processo, né? Então, o que eu vejo, grande erro da área fiscal, que às vezes as pessoas demoram anos estudando, é falta de método. É basicamente isso. Falta de método. Tudo que você precisa passar na área fiscal são 2 coisas. Um método e um cronograma, tá? Método e cronograma. Primeira coisa, método de estudo. Eu preciso sentar o bumbum na cadeira e saber como estudar. Não apenas o que estudar. Porque cronograma, gente, qualquer um faz. Vamos combinar? Sim. Vamos fazer um cronograma. O ChatGPT faz. O ChatGPT faz. A inteligência artificial faz. Quer ver lá pra Entrega em ele? PDF, bonitinho, Colorido. Assim, ChatGPT, escreva pra mim um cronograma com essas 6 matérias que eu vou estudar para a área fiscal. Cara, ele vai fazer pra você. Ponto, acabou. Então, quando eu falo assim, mentoria não é cronograma, né? Quando eu falo pros meus alunos que mentoria é acompanhamento, direcionamento, estruturação de uma rotina, é ensinar você a estudar, é porque falta esse primeiro pilar, né? O pilar do cronograma, gente, qualquer um faz. Cronograma colorido, você baixa na internet. Você baixa no meu site de graça. Baixa lá um cronograma. Deve ter em algum lugar. Um bônus lá de alguma coisa. Vai lá, os cronogramas de 6 primeiras semanas. Faz o seguinte, ó. Manda lá no direct dele a palavra cronograma que ele vai mandar pra você. Aí você tem um cronograma de 2 semanas pra você estudar. Pronto, acabou. E aí? Mas se você não tiver postura diante dos estudos, aquilo não vai adiantar nada. Você precisa aprender a estudar, que é o primeiro passo da mentoria, é isso, né? Eu ensino o aluno a estudar de forma prática, com esses 5 passos da escada. Eu não vou falar os 2 últimos, não, vou deixar no mistério. Mas já falei os mais importantes, os 3 primeiros. Os 2 últimos eu conto depois. Pô, demais. Mas, conta pros alunos. Exatamente. E o mais importante que vocês entendam, gente, é que isso aqui não é da minha cabeça, né? Não é da minha cabeça. Eu gastei alguns anos e alguns milhares de reais com consultorias, mentorias, estudos, livros, estudando sobre esse tema, né? Porque eu entendi que, cara, se eu não aprendesse a aprender, eu não conseguiria ser aprovado em 2 anos fazendo mestrado e trabalhando, né? Não ia conseguir. E sair do emprego não era uma opção pra mim, pra ficar full time nos estudos. Então eu tive que descobrir um método, que foi esse que eu estruturei pra vocês hoje aqui agora, né? Que ele inclusive serve pra qualquer coisa. Qualquer coisa. O aluno precisa entender que tudo que você aprende na vida passa antes pela sua memória. Parece assim, filosofal, né? Mas eu vou repetir pra você entender. Tudo que você aprendeu, você memorizou. Qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa. Fala aí, tocar um instrumento. Tocar um instrumento. Quem toca instrumento? Toca instrumento? Não toca. Toca violão, teclado. Cara, você memorizou alguma coisa. Dirigir, você memorizou. Perfeito. Atirar, você memorizou. Andar de bicicleta, você memorizou. Em algum lugar da sua memória, ficou registrado aquele negócio. Então, de fato, o que a gente precisa é trabalhar sempre como levar a informação para a memória de longo prazo. Para que um dia eu possa aprender qualquer coisa. Então, aprender direito constitucional, aprender direito tributário, aprender raciocínio lógico, aprender qualquer coisa da área fiscal e também da vida, né? Se você não segue esses passos, dificilmente você vai poder dizer que aprendeu alguma coisa se você não jogou aquela informação para tua memória. E de fato, com essa metodologia dá para aprender qualquer coisa, né? Se tu falar que a pessoa tem que aprender japonês, ela sabendo como aprender, ela vai aprender, né? É isso, vai aprender até japonês. É legal. Tem uma objeção muito grande que eu recebo também, que é o seguinte: o pessoal fala assim, Felipe, eu sou péssimo em matemática. Posso passar na área fiscal? Consigo passar na área fiscal? Aí, cara, a primeira coisa que eu respondo é, gente, com o meu método você aprende qualquer coisa. Ponto. Perfeito. É isso. Segunda coisa, geralmente, cai exatas na área fiscal? Cai matemática, cai raciocínio lógico, às vezes cai estatística, matemática financeira, cai. Mas geralmente, isso não é a matéria principal. Então representa ali de 2, 3, 4, quiçá 5% da nota.
O raciocínio lógico vai representar 4% da nota. Às vezes, tem disciplinas na área fiscal que o peso é 25%. 25% da nota é uma disciplina de legislação tributária estadual, por exemplo. Outros 20% é tributária e contabilidade. Então, cara, 60% da prova é tributária, legislação tributária e contabilidade. Caraca, 60% da prova. E aí 2% raciocínio lógico. Você vai deixar de fazer uma prova porque você não sabe matemática? Você acha que você não consegue aprender qualquer coisa pra não zerar a bendita prova, né? Sim, faz sentido. E hoje tem um fato interessante, né? Que as provas da área fiscal têm sobrado vaga. Isso é muito interessante. Isso aí é muito interessante. É muito interessante, Isso. né? Como, né? Felipe, por que sobra isso aí? Porque as pessoas não sabem estudar, cara. As pessoas estudam errado. As pessoas não fazem os mínimos. As pessoas são eliminadas nos mínimos. Tem um caso real do Anderson, né? Aluno meu também, aprovado na Receita Federal, tá? Meu colega de trabalho, né? Inclusive, o Anderson hoje trabalha conosco na mentoria, me ajuda com os alunos, né? Que legal. Então, plano de carreira. Você pode ser aprovado na Receita e trabalhar conosco na mentoria, ajudando outros alunos a serem aprovados. Muito legal. Bacana. Ajudando outras pessoas a realizar esse sonho. Muito legal. O Anderson me ligou no dia da prova da Receita Federal, dia 26 de junho de 2023. Anderson me ligou, chegou em casa da prova, arrasado. Perdão, foi dia 26 de junho e saiu o resultado. Dia 19 de março, cara, tem um ano isso, 2 anos, né? Porque 19, hoje é dia 20. Dia 19 de março de 2023 foi a prova da Receita Federal de 2023. O Anderson fez a prova, me ligou. Felipe, pô, não deu, cara. Infelizmente não deu. Fiz só 50 e poucos % da prova. 56% de acertos. Acabei de corrigir aqui com o resultado, o gabarito preliminar. Infelizmente não foi dessa vez. Obrigado aí por todo o teu acompanhamento e tal. Aí eu falei, cara, o que eu vou falar, né? Eu falei, não, isso mesmo, mano. Pô, o cara não vai. Aí eu, 50% não vai passar, né? Eu pensei assim com os botões. Falei, não, Anderson, fica tranquilo, cara. Vamos lá, a gente continua junto. Em outubro ia ter a prova do Rio, de Janeiro. Enfim, não lembro agora. Falei, não, cara, vambora, vamos, te ajudo e tal. Você vai ser aprovado, é questão de tempo. Você já tá com uma base forte, base boa, vambora, conta comigo. Então dei aquela palavra motivacional no telefone, acabou, fui dormir ele também. No dia 26 de junho, o resultado saiu. Tava o nome do Anderson no Diário Oficial, cara. Passou. Imagina ele vendo esse nome. Passou, cara. 56%. 56% no objetivo. Por quê? Muita gente não fez os mínimos, cara. Que doideira, hein? Muita gente foi eliminada porque não fez os mínimos. A Receita Federal queria aprovar, salvo engano, teve 250 vagas no concurso de 2023. E tinha autorização para nomear o triplo, ou seja, ia nomear 750 auditores. Ou seja, tinha que ficar a galera aprovada ali no cadastro de reserva, eles iam chamando, né? Então, nomearam os 250 e só 100 além dos 250 passaram. Ou seja, só 350 passaram. Ou seja, o resto tudo foi eliminado. Não fez os mínimos. Ou seja, faltou método de estudo, faltou estratégia de prova também. Né? Porque chega uma hora que você fala, peraí, eu não posso zerar isso aqui e tal. Então, não tô com tempo de fazer tudo, vou fazer só algumas, né? Então, tudo isso a gente precisa orientar bem o aluno, ainda mais quem tá caindo de paraquedas a primeira vez, né? Sim. Tem que estar muito bem orientado para ter estratégia de prova e ter método também para poder decorar e lembrar das coisas. Legal. Pô, bom Incrível. demais, bom demais. E como é que funciona? Conta pra gente um pouquinho como que funciona o dia a dia, né, de um auditor. Que eu acho que a galera deve ter essa curiosidade, né? Como é que é o dia a dia de um auditor fiscal? É o seguinte, então existem 3 esferas assim, né? Então tem a gente chama de fisco, né? Então fisco estadual, federal, que é a Receita Federal. Tem os fiscos estaduais, né? Que são de cada um dos estados. E tem os fiscos municipais, né? Que é de cada um dos municípios do Brasil. Tem o seu auditor fiscal dos tributos municipais. Então, assim, para o pessoal entender, né? O que o auditor fiscal da Receita Federal faz? Vai fiscalizar os tributos federais, né? Imposto de renda. O mais famoso é o imposto de renda, né? Imposto de Todo mundo renda. Você que bate na porta. O IOF, né? Compra um negocinho no cartão lá, o IOF aqui de 6,38 em dólar. Tô ferrado e tal. Então esse imposto de importação, né? Então, quando vai passar ali na alfândega, trouxe 3 iPads. Opa, peraí, passou do limite, vai ter que ter imposto de importação aqui e tal. Então, assim, impostos federais, quem cuida é a Receita Federal. Impostos estaduais, basicamente, o mais famoso é o IPVA, né? Do carro e tal, né? Então, quem é que cuida do IPVA? IPVA
o ITCMD também, que é aquele imposto de herança, né? E o ICMS, né? O ICMS que tá aí, né? Toda nota fiscal você paga o ICMS, né? Então, esse é o auditor fiscal estadual. Então, cada estado tem o seu auditor, né? E também tem os fiscais municipais, né? Que fiscalizam os tributos municipais, quais sejam. O mais famoso é o ISS, também tá nas notas fiscais aí de serviço e tal. O IPTU, paga todo ano. E o ITBI, quando você compra e transfere imóveis, né? Então, basicamente, a diferença é essa, assim. Então, cada ente tem a sua competência tributária e tem os seus auditores fiscais. Qual é a parte boa disso, né? É que hoje nós temos no Brasil a Receita Federal, 27 estados, né? 26 estados mais o Distrito Federal e mais 26 capitais, porque o Distrito Federal não tem capital, né? Então, só aí são 55 concursos top. Por quê? São os concursos que pagam melhor, né? Receita Federal, cada um dos estados paga muito bem, inclusive mais. Os estados pagam mais que a Receita Federal, só pra vocês terem uma noção. Os estados pagam mais que a Receita Federal. Então, nem todos, mas quase todos, né? E as capitais dos estados. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre. Então, os concursos fiscais municipais de capitais, top. 30, 40 mil reais, tá lá. Bom demais, entendeu? Então, no Brasil, você tem 55 concursos top e mais um ou outro perdido que paga bem. Então, uma cidade grande de São Paulo, sei lá, Guarulhos, né? Teve o Jaboatão dos Guararapes lá, que fica do lado de Recife, também paga bem e tal. Então, eu diria que a gente tem no Brasil hoje uns 80 concursos fiscais com salários acima de 20 mil reais. Isso é bom, hein? Isso é bom. Bom demais. Tem vaga, né? Demais. Tem vaga para auditor fiscal. Tem vaga. Tem bastante vaga. E todo ano a gente tem pelo menos de 4 a 6 concursos top desses 80 que eu falei pra vocês, né? Todo ano. 4 a 6, né? 4 a 6. Tá bom? Ontem, São Edital. Ontem. E a galera que faz esses concursos aí pra testar? Deixa eu testar meu conhecimento. Isso aí é a maior burrice que tem. Uma besteira que tem, né? Por quê? Eu acho que concurso público, ainda mais da área fiscal, a gente tem que fazer pra passar, né? E não, tem gente que fala, concurso faz até passar. Eu discordo completamente disso, né? Tem que fazer concurso até passar. Não, tem que fazer concurso para passar. Sim. Né? Vai com a mentalidade, você aprovado aqui, isso, ponto. Pô. É sem pensamento de escassez. Não, vou passar, né? Eu preciso estar pronto. Agora, qual é o requisito para estar pronto no concurso fiscal? É fazer uma boa base. Então, muita gente negligencia fazer uma boa base. Vou dar o exemplo de, acho que ontem ou anteontem. Saiu um edital, que está sendo aguardado já há bastante tempo, do Cefaz Piauí, cuja prova se realizará no dia 20 de julho, daqui a 4 meses aproximadamente. E eu vou aprovar gente, podem me cobrar. Vou aprovar gente nesse concurso, que tem aluno que está pronto para passar. Prova daqui a 4 meses. O que acontece? Sai o edital, aí chove gente no direct. Faz mentoria, você faz Piauí? Faço. Para os meus alunos, que já estão comigo há um ano e meio. Para você que chegou agora, eu quero não. Acha que vai entrar na mentoria e vai ser aprovado. Acha que a mentoria é ali a salvação da pessoa, né? E isso a gente não faz. E isso é importante, Felipe, que você falou. Porque se é uma outra pessoa... Não, cara, entra aí. Exato. Que... Entra no plano... entra aí que... Entra aí no pós-edital. Que você vai passar. Não é minha filosofia de trabalho. Não é essa a sua ideia. Não é. Dentro da minha mentoria não tem plano pós-edital. Só tem plano pós-edital para quem já é aluno do pré-edital. Isso é bom demais. Entra naquele cenário realista, né? Que a gente falou. Exato. O aluno entra, aí começa a fazer a base fiscal. Qual é a base fiscal? 6 matérias. Constitucional, tributário, administrativo, raciocínio lógico, contabilidade, português. 6 matérias. Depois dessas 6, tem mais 6. Estatística, auditoria, TI, economia, administração, direito penal, civil, cara, ele vai estudando. Depois que ele fez essas 12, 15 matérias, a gente já começa a direcionar melhor o aluno. Então você quer fazer um fisco estadual. Aí tem matérias que só caem em provas estaduais. Aí eu já funilo o aluno pra cá. Tem matérias que só caem em fiscos municipais. Aí eu já funilo o aluno pra cá. E tem matéria que só cai na Receita Federal. Então eu já... Direito previdenciário, só cai na Receita Federal. Se eu tenho um aluno que só quer receita, faz sentido botar ele pra cá. Se eu tenho um aluno que não quer receita de jeito nenhum, esse aluno nunca vai estudar previdenciário. Ontem entrou uma menina na mentoria que ela começou a estudar por conta própria português e legislação aduaneira. Legislação aduaneira é um negócio para assim, mega ultra avançada. Você tem que finalizar o tributário,
ter que finalizar comércio internacional para depois você estudar, sendo comércio internacional e ILA, legislação aduaneira, só cai na receita. Eu falo, você tá focada na receita? Não, serve qualquer fisco. Então você não pode estudar legislação aduaneira agora, não é o teu momento. Então a gente precisa orientar os alunos nesse sentido. Não, existe uma ordem, um funil, né? Começa com as 6, depois vai largando para 12, 15, depois a gente afunila, não, receita para cá, estadual para cá, né? 100% personalizado. 100% personalizado, precisa ser. Porque E de acordo com a realidade do aluno, né? De acordo com a realidade do aluno. Porque tem aluno que tem o dia inteiro disponível e tem aluno que tem 3 horas por dia. Exatamente. E por isso que eu falo, assim, eu não pego aluno pós-edital, assim, a gente tá falando, né? Não pego. Pode ver. Saiu. Em maio vai ter 2 concursos top também. Rio de Janeiro aqui, estado do Rio, que é o mais aguardado de todos aí, é uma prova mais difícil que tem, que paga bem também. E Paraná, em maio. Em julho vai ter o Piauí, acabei de falar. Eu não abri pós-edital. Não abri pós-edital pro Rio de Janeiro, nem pro Paraná. Não abri. Muita gente bateu na porta lá no Instagram. Eu quero fazer, você me orienta? Não, orienta não. Então, assim, é claro, você já tá avançado e tá só querendo um direcionamento. Não, vou começar agora, contigo. Por isso que eu tô te procurando. Você chegou no lugar errado, querido. Não é assim que funciona. Então, eu entendo que para você ser aprovado em concursos fiscais, você precisa montar uma base forte. Isso é um pré-requisito. Montar uma base forte. Eu tenho que chegar para você daqui hoje e perguntar assim, Will, qual é o conceito de tributo? Tem que estar no ponto da língua. Quais são os princípios da administração pública? Tem que estar na ponta da língua. Qual é a diferença do poder constituinte originário e poder derivado? Tem que estar na ponta da língua. Se você está avançado, porque esse é o meu filho também, eu faço as 3 perguntas pro cara. Ele diz que está avançado, entra na mentoria, eu faço as 3 perguntas e ele não sabe responder, ele não está avançado. Por quê? Ele já leu sobre isso, mas ele não entrou na memória de longo prazo dele, ele não estudou com método. Ele até acertaria uma questão de marcar xizinho, assim, no chute, no acerteiro e tal. Mas ele não conseguiria desenvolver um assunto sobre aquilo, uma discursiva, por exemplo. Então, geralmente, eu tenho vários alunos que se dizem avançados e quando entra na mentoria, opa... Não é bem assim. Retrocede um pouquinho, vamos estudar com método agora? E as pessoas geralmente aceitam isso bem. Falam, é verdade, Felipe. Eu não consigo lembrar do que eu estudei há 6 meses atrás. Pô, então tu não tá avançado, cara. Entende que não tá na memória de longo prazo. Eu te fiz 3 perguntas, eu faço assim, brincando essas perguntas, né, na entrevista. E o cara não sabe responder, ele pega assim meio de surpresa. Então, beleza, cara, legal, você tá avançado, você acha que você tá, já fechou tributário, já. Mas você não sabe a diferença, você não sabe qual é o conceito de tributo, você não sabe a diferença de imposto e taxa. Você não sabe. Acho que um é isso, outro é aquilo, né? Achar é brabo, né? Então, cara, assim, concorda comigo que você não aprendeu? Perfeito. Não tá na tua memória? Ah, concordo. Vamos voltar? Vamos. Então, geralmente é consensual, né? É consensual, assim. E o aluno que volta pro início, assim, geralmente não é tão do início, assim, né? Porque ele não vai demorar mais 6 meses, porque ele já viu aquilo tudo. Sim. Então, ele, na verdade, ele dá uma passada de olho com o método, ele vai fazendo fluxograma e a verbalização. Né? Em 2 meses, ele se atualiza com o método e não esquece mais. Essa que é a ideia. Perfeito. Maravilha. Então, pra gente poder continuar aqui, que eu acho que é um ponto que é importante, que de repente a pessoa também tá se perguntando. Felipe, não só a questão da renda, dos 20 mil ali inicial. Cara, quais são os outros benefícios que essa pessoa tem, além de fato de ter um salário bom? Ótima pergunta, ótima pergunta. Então hoje a gente tem, vou falar do cenário da Receita Federal, mas também outros fiscos também, né? Hoje, a remuneração da Receita ela é composta de um vencimento básico, que é esse que eu te falei, de R$23 mil inicial e 35 mil final, tá? Acho que é isso, não tenho muita certeza agora. Mais um bônus de eficiência, entendeu? Mais um bônus de eficiência. Que, na Receita Federal, esse bônus vai chegar num valor teto de 11.500 ano que vem, em 2026. Ou seja, ano que vem, o salário do auditor da Receita Federal vai bater o teto constitucional. Para quem não sabe, o teto constitucional é o máximo valor que um servidor público pode receber, que é o salário do ministro do STF, que hoje está em torno de 44 mil. Então, se algum servidor recebe mais de 44 mil, tem que cortar e paga só 44 para ele. Perfeito. É isso. Então, com o bônus, todos os estados pagam bônus, os municípios também, só a Receita que não pagava. Aí
estamos na luta para implementar esse bônus aí. Acho que ele tá progressivo, né? Ele tá crescendo desde 2024, 2023, eu não lembro agora as datas, né? Mas vai chegar no seu ápice em 2026. Então, para quem tá pensando em Receita Federal, já vai entrar com bônus de 11,5, né? Em 2026, que pode ser um cenário legal de próximo concurso que a gente pensa aqui. Já vai entrar com bônus de 11,5. Então, além do salário, a gente tem esse benefício do bônus de eficiência, que é bem legal. E os estados pagam mais bônus do que a Receita, viu? Os estados, os municípios, né? Então, geralmente, o que faz o salário dos estados, dos municípios, passar o da Receita Federal, geralmente é o bônus, né? Além disso, tem auxílio alimentação. Isso na Receita, né? Que os estados eu não conheço. E tem também auxílio saúde, auxílio creche, enfim, para filhos até 7 anos. Perfeito. Tem alguns auxíliozinhos assim que dá pra viver. Né? Dá pra viver. Legal. E, Felipe, existe um perfil pra pessoa ser aprovada auditor fiscal? Ou qualquer um pode fazer, qualquer profissão? Tem que ser formado em alguma coisa específica? Deixa eu complementar o que a Yas falou. Por exemplo, você falou que foi militar. Certo. Então, por exemplo, o cara que também quer fazer a transição, além do perfil que a Yas acabou de falar. Mas a pessoa que é médico, a pessoa que de repente já é um engenheiro formado, que até ganha interessante. Servidor público. Essa pessoa que tá de repente insegura para poder fazer essa transição. Cara, é possível fazer a transição, dá para poder fazer, ela consegue fazer isso. Perfeito. Não, tranquilo. Vamos lá, responder por partes aqui. Então, 99% dos concursos fiscais não exige uma formação específica. 99%. A maioria absoluta deles aceita qualquer nível superior. Inclusive esses tecnólogos de 2 anos, né? Inclusive os tecnólogos. Então, eu até falo assim, se eu tivesse com 17 anos hoje, eu ia me meter num tecnólogo desse EAD da vida, então gestão pública. E durante os 2 anos de tecnólogo EAD, eu estaria... Começaria a preparação já. Com 21 anos, estaria pronto para passar, né? Com um nível superior completo. E se dentro da minha mentoria, lembrando de tudo. Demais. Mas você perguntou da transição de carreira. Então, eu tenho dentro da mentoria hoje, cara, vários profissionais, né? Que eu falei, o meu perfil de aluno assim, maioria absoluta, né? Que eu falei pra vocês, mais 30, 40 anos e tal, né? Que tem ali 3 horas por dia para estudar de uma maneira honesta, assim, 1h30 de manhã, 1h30 de tarde, assim, à noite e tal. Vários estão nessa pegada, transição de carreira, né? Seja militares, seja médicos, eu tenho vários alunos, eu tenho mais de 10 alunos médicos, é surreal, assim, surreal. Incrível. Que estão cansados de tirar plantão. Tem um casal de médicos, né? Marido e mulher, médicos, os 2 estão na mentoria, né? Bacana. Assim, devem estar de saco cheio de tirar plantão, né? Aquela coisa de... Não devem se ver em casa. Acho que um tá de plantão, outro não tá e tal. Sim. Médico trabalha muito, né? E tal, né? Então, às vezes, o aluno, né? O cara, eu já tenho uma vida estabilizada aqui e tal, mas eu quero uma aposentadoria, uma estabilidade, né? Então, vai abandonar ali, né? Então, dá pra fazer tranquilamente essa transição. Acho que é um processo, né? Um processo seguro. Acho que a transição de carreira, ela precisa ser bem orientada, né? Então, às vezes a gente fica 2 anos fazendo uma pós-graduação, né? Sim. Eu me meti no mestrado lá no Exército, né? Sim. Pra ganhar a gratificação de 4%. Era por isso, né? Pelo dinheiro que eu queria. Sim. Então, às vezes a gente não faz uma pós, faz um mestrado, entra num doutorado, né? Vai estudar muito mais do que, às vezes, do que 2.000 horas, do que 3 horas por dia, né? E no final das contas, vai ganhar só um tapinha nas costas. Parabéns, mais uma pós-graduação, parabéns, mais um mestrado, não vai ganhar nada, né? Então, eu acho que às vezes vale a pena essa pequena dose de sacrifício, no sentido de, poxa, não, por que eu quero fazer isso? Né? Eu quero dar uma vida melhor pra minha família, ter uma condição melhor, viver a vida que eu sempre sonhei. Então, eu vou fazer uma... Cara, é como se fosse o meu mestrado aqui, 3 horas por dia, 3 horas por dia, 3 horas por dia, 3 horas por dia, para que eu possa ser aprovado. Então, essa segurança que a gente dá é muito boa. É muito boa, porque o aluno sabe que ele vai entrar aqui, não vai ser só uma tapinha nas costas, vamos lá, você consegue, né? Muito pelo contrário, eu não tenho esse perfil de coach motivacional, não, zero motivacional. 100% metodologia. Zero motivacional, zero. Não, eu até brinco com os alunos, ó, gente, eu não sou nem um pouco solícito, viu?
Mas eu ficarei muito feliz em ser solicitado. Eu falo isso pra eles, né? Eu não vou ficar te mandando mensagem. Wilson, você não estudou hoje, meu filho. Por quê? Yasmin, cadê você? Não vou fazer isso. Vambora! Eu não vi você na reunião semana passada. Por quê? Jamais vocês vão ver fazendo isso. Jamais. Eu acho que todo mundo aqui é bem grandinho, todo mundo adulto, sabe o que é da vida, tem um propósito, tem um ideal pra estar aqui, né? Pra estar pensando nesse projeto de transição de carreira. Então, assim, não vou ficar enchendo o saco de ninguém, não vou ficar clicando em ninguém. Eu sempre falo isso pros meus alunos, deixo muito claro, esse é o meu perfil. Mas ficarei muito feliz em ser clicado. Sempre. Vou atender sempre os alunos ali naquele prazo combinado e tal. Justamente para dar essa segurança para eles. Legal. E a gente tá falando aqui, já falou várias vezes sobre a sua mentoria, sobre casos de alunos aprovados, enfim. Você já tem ajudado várias pessoas, de fato, a serem aprovadas, estudando 3 horas por dia, por 2 anos, nessas 2.000 horas aí que a gente já falou. Explica pra gente como que funciona a sua mentoria. Então agora aqui a gente vai explicar um pouquinho pra galera como que de fato funciona do lado de dentro e como que ela pode ajudar, né, as pessoas nesse processo da aprovação, os pilares do teu método, enfim. Com certeza, vamos fazer um bate-papo sobre isso aqui. Legal. Então como é que funciona a mentoria, né? A mentoria, ela é um processo de acompanhamento, né, direção, né? Então, é aquilo que eu falei pra vocês. Mentor, não me esperem aqui, vou dar uma dica do que mais cai. Eu não vou te dar dica do que mais cai, né? Eu vou te dar uma orientação. Então, como eu fui militar, eu sempre gosto de usar essa analogia do campo minado, né? Então, eu sempre pergunto para os alunos que estão na dúvida. Vem cá, se você estivesse numa guerra e tivesse que atravessar um campo minado, não seria muito mais seguro você seguir os caminhos de quem já atravessou? Quem já chegou do outro lado? Total. Seguir as pegadas de quem já chegou do outro lado? E de quem já levou um tanto de gente pro outro lado? Pô, não tem como responder. Não. Que não. É isso? Sim. Então, cara, é verdade. Uma guerra, de fato, né? E eu falo, você sabe quantas minas que existem no mundo dos concursos públicos? Ó, tem a mina da procrastinação. Tem a mina do material errado. Tem a mina da falta de método. Tem a mina do resumo. Tem a mina de fazer todas as questões do PDF. Então, do cronograma colorido. A mina do cronograma colorido. Tem muitas minas que a gente... Tem a mina do flashcard. Você sabia que existe um negócio chamado flashcard que inventaram? Não sei, e parece que é impressionante. Então, o aluno, o concurseiro que entra... vou estudar para concurso e vou seguir sozinho. Beleza, cara. Eu não duvido que você consiga sozinho, né? Não duvido. O grande lance aqui é que a mentoria, ela te traz velocidade. Por quê? Porque você não vai pô. Você não vai comprar o flashcard. Eu implico com flashcard, já repararam, né? Flashcard e cronograma colorido, são as minhas implicâncias maiores. Mas repara que quando você contrata uma mentoria de qualquer coisa, né? E eu sempre gosto de trazer analogias de fora. Então, sei lá, vou contratar um personal trainer, pô. O que é um personal trainer? A mentoria de atividade física. Você tem resultado mais rápido. Total. Vou contratar uma nutricionista. O que é isso? Uma mentora de alimentação. Ela vai montar um plano pra seguir. E você vai emagrecer mais rápido do que se você tentasse sozinho. Então, o grande lance aqui é velocidade. Eu quero emagrecer em 2 anos ou em 6 meses? Né? Eu quero botar o shape, né? Em 3 anos ou em 5 meses? Eu quero ser aprovado em 5 anos ou 2 anos? Esse é o lance. Perfeito. A diferença é que, assim, se você quer... não, vou sozinho porque em 5 anos eu consigo. Bacana. Eu fui aprovado sozinho, não tive mentor, não. Mas a diferença é que eu já paguei o preço. Já paguei esse preço, né? Eu quero trazer vocês pra cá. Não, vamos junto, pô. Né? Vamos junto. Porque se eu acelero a tua aprovação... Pensa comigo, vamos fazer conta aqui. Se eu acelero a tua aprovação em 1 mês de aceleração, é 20 mil reais na tua conta. Se eu acelero a tua aprovação em 3 meses, 60 mil reais na tua aumenta. conta. Né? Sim. Se eu acelero a tua aprovação em 1 ano, é 300 mil, considerando férias, 13º, etc, essas coisas, né? 1 ano de aceleração dá 300 mil na tua conta. Isso é surreal demais, né? Surreal. Então, por isso que eu falo, geralmente quando eu faço entrevista para receber os alunos da mentoria, eu pergunto... porque assim, eu não garanto a aprovação. Isso é interessante a gente falar, né? Boa. Não garanto a aprovação. Bom ponto. Não garanto a aprovação. Mas eu garanto velocidade. Então, se você me garante que você vai ser aprovado, custe o que custar, não, Felipe, eu tenho brio, garra, no que depender de mim, eu vou ser aprovado. Até porque é isso, né? Você não garante porque não tá no teu controle a pessoa estudar de fato, né? Então, essa é a pergunta-chave. Então, o pessoal que for fazer entrevista comigo já sabe, né? Pergunta-chave é:
você vai ter que falar pra mim em algum momento que, cara, no que depender de mim, eu vou passar. Pode ser em 5, 10 ou 15 anos. Ótimo. Então, se você me garante isso, eu te garanto que eu faço ser aprovado mais rápido. Perfeito. Esse que é o ponto. Perfeito. É velocidade. E aquilo que eu falei, cara, imagina o Lucas, né? O Lucas também passou na Receita Federal agora em 2023. Vamos supor, e a gente tem dados fortíssimos que haverá outro concurso em 2026. Imagina, e ele começou a ser, o Lucas é meu aluno, né? Foi meu aluno. Ele começou comigo em 2021 na mentoria. Março de 21, o Lucas começa comigo na mentoria. Em março de 23, ele é aprovado na Receita Federal. 2 anos. Naquele concurso de 19 de março, né? De 2023. Ele fez um pouquinho mais que 56%, né? Ele passou, né? Não ficou tão com medo de não passar, não. Mas o Anderson que foi a grande surpresa, mas que bom, tá lá dentro já. O Lucas, cara. O Lucas poderia ter passado sozinho? Com certeza. Esse cara é inteligente, bacana, ó, tinha garra pra passar. Ele poderia não ter passado em 23 e passar só em 26. Ele poderia ter estudado Não, tô fazendo a extrapolação pro futuro aqui. O Lucas não entrando na mentoria, ele poderia ficar 5 anos pra passar. Ele poderia passar só no próximo concurso. De 2026 ou 27, sei lá. Ou seja, o que eu fiz dentro da mentoria com ele? Porra, 3 anos. Bota na conta aí. Faz as contas. 3 anos de salário da Receita. É isso, né? Sim. Então, ó, esse ano aqui, ó, 2025, a gente vai ter 2 provas em maio, uma prova em julho. Então, cara, imagina que o cara... eu faço ele passar na de maio. Entendeu? E não na de julho. Uhum. E ele passaria sozinho em julho, mas eu faço ele passar na de maio, aqui no Rio de Janeiro. Cara, 2 meses. Cara, já dá 45 mil, 50 mil, sei lá. O salário do Rio é 26 inicial, 52 mil. Entende? Então, velocidade. Eu acho que quando você tá no caminho certo, no plano certo, com planejamento adequado, aqueles 2 pontos que eu falei pra vocês, método e cronograma. Perfeito. Se ele tem um cronograma certo, se ele tem um método certo, e ele tem um cronograma de atividade, por quê? Também não basta só ter método, né? A gente precisa ter... vou estudar o que agora? E depois de fazer questões, quando? Depois de fazer revisão, quando? E depois eu vou verbalizar isso de novo, quando? Lembra? Eu falei da verbalização? Então, dentro da mentoria eu te entrego assim, de uma forma prática, né? Então eu falei assim um pouco mais de maneira geral do que é a mentoria. Mas, de uma forma prática, o que o aluno recebe? Primeira coisa, né? Entrou na mentoria, ele vai fazer um diagnóstico inicial comigo. A partir desse diagnóstico, eu vou montar o planejamento dele. Esse planejamento, geralmente... Se ele tá zerado, são aquelas 6 matérias básicas que eu já falei, né? Não tem muito pra onde fugir. E eu vou entregar pra ele numa plataforma. Uma plataforma bonita, intuitiva, onde ele vai entrar lá, vai ter as metas diárias dele. Uma plataforma que dialoga com ele. Onde ele fala quantas horas ele vai poder estudar naquele dia, né? Então, a partir da disponibilidade horária do aluno. Por isso que a mentoria é individual, né? A partir da disponibilidade daquele aluno, a plataforma vai carregar metas, né? Então, ó, Wilson vai fazer hoje 1h30 de estudo de constitucional, 1h30 de revisão de raciocínio lógico e meia hora de português de questões e 1 hora de, sei lá, exercícios de direito administrativo, né? Então eu trago dentro da plataforma, as metas, o que eu tenho que fazer hoje, é isso, né? Então, vamos brincar, o aluno é só sentar e estudar, né? Primeiro eu ensino ele a estudar, depois eu entrego as metas para que ele possa só seguir e cumprir o cronograma. Perfeito. Felipe, e a gente já tá chegando no final. Eu queria muito te perguntar, porque pode ter algumas pessoas que estão nessa curiosidade. Como que ela faz para chegar até você e entender como é que ela pode participar da mentoria? O que ela precisa fazer? É agora. O que ela precisa fazer? Fala aí. Então, vai fazer o seguinte, vai entrar lá no meu Instagram, que é o @prof.felipelesta, ok? @prof.felipelesta e vai preencher, tem um formulário, um link de aplicação, que está no link da bio, lá na bio do Instagram. Você vai entrar lá, vai visitar o meu perfil, no link da bio, tem lá a lista de espera. Vai preencher os dados, as informações que estão lá e vai preencher. E alguém vai entrar em contato contigo, alguém do nosso time vai entrar em contato contigo. Eu vou ler a tua ficha de aplicação, ver se faz sentido pra você, se você tá num bom momento, se não tá. Ver se vai dar match, né? Você com a nossa mentoria, se eu entender que faz sentido, a gente vai entrar em contato e vai te chamar, tá bom? E se você não clicar, se você entrar no meu perfil e não preencher o link da bio, o que vai acontecer com ela?
ela vai receber uma enxurrada de anúncios. Vai ser perseguida. Vai ser perseguida, porque nós temos ali, além da nossa mentoria, a gente tem um treinamento, né? O treinamento DZA, né? Que é um treinamento de 3 horas, né? Onde eu te ensino como começar a estudar do zero. O DZA é do zero ao auditor fiscal, que inclusive é o título do livro aqui, né? Os Segredos da Aprovação do Zero ao Auditor Fiscal. Inclusive vai ser lançado em breve o nosso livro, né? E vai estar para venda. Vai estar para venda. A gente só precisa fazer um evento de lançamento, uma tarde de autógrafos. Maneiro, bacana. Então estamos organizando aqui uma tarde de autógrafos. Esse livro foi escrito ano passado, né? Fruto do nosso trabalho aqui, já orientando alunos há alguns anos, com muito resultado, muito sucesso, né? Antes de ter a minha própria mentoria, fui professor do Estratégia Concurso também, então já estão aí 12 anos trabalhando com concurso público, né? Então, tudo resumido aqui, né? Pra você aproveitar bem e tirar bastante proveito. Legal. E o que mais me orgulha nesse livro aqui é o prefácio do professor William Douglas, né? Quem é da área de concurso sabe muito bem. Então, o professor William Douglas é autor do maior livro de concurso desse país, que é o Como Passar em Provas e Concursos Públicos. Na época que não existia internet ainda, não tinha Instagram, não tinha nada disso, né? Então, o William Douglas, ele escreveu esse livro. Eu já li esse livro. Todo mundo que, pelo menos da minha época, né? Já li esse livro. Desculpa te interromper, mas esse treinamento DZA aí, ele é mais barato que a mentoria? Como é que é? Ele é mais barato que a mentoria. Ele é mais barato que a mentoria. Ele custa R$27. R$27? Aí é doideira. Não. E só de bônus, vou te falar um negócio, só de bônus tem mais de R$800 só de bônus. Que isso? R$27. R$27. Ele ficou maluco, Will. É doideira isso aí. É doideira. É um treinamento gravado por mim. São 3 horas e meia de duração, onde eu te ensino tudo que você precisa saber para começar a estudar para a área fiscal. Tudo. Por R$27. R$27. Para adquirir esse treinamento, o que a pessoa precisa fazer? Mesma coisa. Vai entrar lá no direct e pedir o DZA. Fala, Felipe, manda lá, DZA. DZA, pronto. Perfeito. DZA, pronto. E aí vai receber Vindo do podcast, quero adquirir o DZA. É isso, é basicamente isso. Basicamente isso. Perfeito, maravilha. Gente, ó, então, basicamente, pra gente poder só finalizar e encerrar aqui esse bate-papo aqui com o professor Felipe, e eu espero que você tenha, de fato, pegado alguns insights. Anotado. E teve ouro que ele passou aqui, né? Basicamente, aquilo que o Felipe trouxe aqui pra vocês é para poder te ajudar de fato, é encurtar, é acelerar o processo de aprovação. Então, se você não quer ficar batendo cabeça, não quer ficar perdendo tempo, quer fazer uma transição ou quer encurtar a jornada da sua aprovação, cara, é o melhor caminho da área fiscal. E o ponto que é importante pra gente deixar... Especialista na área fiscal, exatamente, isso que eu ia perguntar pro Felipe. Felipe, é 100% focando em concursos da área fiscais. 100% focado na área fiscal. Eu penso que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Perfeito. Então tem gente que fala assim, não, vou estudar para um concurso. Aí entra num projeto de 2 anos de preparação para um concurso de nível médio, um concurso mais fácil, né? Gente, cara, pensar pequeno, pensar grande dá o mesmo trabalho. Então, as mesmas 3 horas por dia durante 2 anos, você consegue passar de primeira em auditor fiscal. Lembra que eu falei no início? Tem gente que acha que concurso fiscal não passa de primeira. Tem que primeiro passar num tribunal, no Banco do Brasil, numa Caixa Econômica. Nada disso. Perfeito. Né? Então, eu tenho vários casos de alunos. Eu fui aprovado de primeira, o Lucas foi aprovado de primeira, o Anderson de primeira, a Yasmin de primeira. Uma galera. Então, é importantíssimo que o aluno... Assim, cara, eu quero mudar de vida. Eu quero ter... Assim, eu quero entrar no outro patamar de salário dentro do serviço público. Cara, área fiscal. Área fiscal, né? Por quê? A gente vai bater o teto do STF. Acabou. 44 mil, acabou. Ninguém ganha mais do que a gente, entendeu? Dentro do serviço público, né? É o teto. Perfeito. É isso. Então, a nossa mentoria é específica para concursos fiscais. Bom demais, gente. Yas, quer fazer uma consideração final? Não, eu espero que a galera tenha gostado, tenha anotado. Garanta o DZA, pelo amor de Deus, porque quem tá assistindo aqui esse videocast e não vai garantir o DZA, não faz sentido. R$27 não é nem um lanche do McDonald's. Eu aposto que barato. Uma vez por mês aí, pelo menos, você tá comendo no McDonald's. E se você não garante o DZA, é porque você não tá comprometido de fato com a tua aprovação, né? Então, acho que esse é o primeiro passo depois de assistir esse vídeo aqui. E é isso. Espero que vocês tenham curtido, anotado. E sigam o Felipe lá.
prof.felipelessa. Bom Fechou. demais. Felipe, você quer deixar mais alguma consideração? De fato, você entregou tudo que você tinha pra entregar Eu aí. quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer e também a quem nos vê na gravação, né, depois, e dizer que nós estamos aqui para ajudar vocês, né? Então, a nossa mentoria é justamente um encurtador de caminhos, né? Então, Perfeito. quem quiser ser aprovado e aprovado rápido, quem quiser ter o seu nomezinho no Diário Oficial, né? Aquele chequinho que o governo te dá, de 10 milhões por aí, 8 milhões, 10 milhões, 15 milhões, dependendo da sua idade, né? Vai ser mais ou menos. Cara, vale a pena investir numa mentoria, porque aquilo que eu falei, eu já paguei o preço, né? Eu já paguei o preço e eu quero justamente apontar para vocês direção e caminho. É isso, Perfeito. gente. Muito obrigado. Fechamos. Fechamos? Gente, muito obrigado e até a próxima. Até mais.